As eleições estão próximas. Em outubro, milhões de brasileiros elegem quem ocupará a presidência do Brasil. Esse gesto define rumos para os próximos anos e é decisivo no longo ciclo da luta de classes no país. Estarão em confronto direto projetos políticos antagônicos e já conhecidos. Nos 12 últimos anos, o projeto do governo federal defendeu o emprego e a renda do trabalhador, elevou o orçamento das políticas sociais e ampliou os programas de transferência de renda. A participação social na definição de políticas públicas foi item determinante. O diálogo do governo federal com movimentos sociais e centrais de trabalhadores abriu caminho para novos cenários. Durante a 14ª plenária nacional da CUT, os trabalhadores entregaram um documento à presidenta Dilma Rousseff. Nele, expressam o entendimento de que o governo criou oportunidades para o avanço de políticas públicas, mas ressaltam que ainda há muito por se fazer. Acompanhe na reportagem. A plataforma da classe trabalhadora possui 291 tópicos, distribuídos em 33 temas, que vão desde organização sindical, direito à informação, economia solidária e reforma tributária. Eu me comprometi e no meu discurso de posse eu fiz essa declaração: honrar os trabalhadores e as trabalhadoras. E honrar os trabalhadores e as trabalhadoras significa mudar esse país, transformar esse país, reduzir as desigualdades, assegurar emprego e garantir que os direitos conquistados não sejam não só ameaçados, mas jamais mesmo abandonados. A participação política da Central é histórica e tem influenciado políticas de governo que beneficiam os trabalhadores. O sistema de proteção ao emprego é fundamental, é um item fundamental da pauta para modernizar as relações capital e trabalho, valorizar o emprego no Brasil, combater a rotatividade. A plataforma fala de modelos de gestão, fala de uma gestão sempre voltada para o interesse social e com conselhos populares, onde os trabalhadores possam ser ouvidos na gestão pública e pelo gestor público. Enfim, todas as reivindicações que a gente tem e o modelo de gestão que a CUT entende para o Brasil, nós colocamos naquela plataforma e entregamos para a cooperativa Dilma. Paulo Vanucchi, 4 anos de TVT no ar e mais de 3 anos contando com a sua presença, comentando política nacional aqui nessa bancada. Seja bem-vindo e sempre bem-vindo, Vanucchi. Obrigado, Eli. É um momento de comemoração. Nós acabamos de ver na abertura desse bloco a maior central sindical do país entregando uma pauta de reivindicações para a presidenta Dilma Rousseff. Qual que é o significado desse ato, Vanucchi? O significado é muito forte, Eli. Ela é a maior central sindical do Brasil e uma das maiores do mundo. E o Brasil é um dos países do mundo que tem o movimento sindical melhor estruturado. E é muito raro no mundo inteiro haver uma central sindical dessa importância que tem uma atitude como essa, de receber a presidenta da República num clima de diálogo, num clima de simpatia, mas ao mesmo tempo um clima de cobrança. Por quê? Porque, por um lado, a CUT tem clareza de que há no Brasil a disputa entre projetos políticos. E o projeto político que Lula iniciou e Dilma continua, é um projeto de defender o trabalho, o emprego, o crescimento econômico com distribuição de renda. E isso é o sonho de qualquer sindicato autêntico de trabalhadores. Agora, os discursos também mostram, do lado da Dilma, o compromisso de seguir na linha, de fazer o que ainda não foi feito, e a CUT se deixa claro, por um lado, que ela não tem dúvida entre dois projetos, não que é o retorno ao período anterior das privatizações, flexibilização dos direitos trabalhistas, fragilização dos sindicatos, quer que continue, mas finca a pé na ideia de que 3 ou 4 temas centrais ainda não foram cumpridos. A CUT insiste muito no fator previdenciário, que é um problema de justiça, sobretudo para os trabalhadores de mais idade, que estão perto de se aposentar, a questão da jornada de trabalho e outros temas, inclusive como a necessidade de multiplicação para que haja muitas TVTs no Brasil e não só a nossa como é hoje. Bem, agora vamos falar também sobre eleições, Vanucchi. Neste ano, o que é que está em jogo nas eleições de outubro?
Bom, esse período é muito importante porque é o momento decisivo das eleições, quando começa o horário eleitoral gratuito de rádio e TV, que cria um curto espaço de 40 dias de um pouquinho de equilíbrio no noticiário. No horário eleitoral se estabelece um certo equilíbrio. Há 3 candidatos mais competitivos. A presidenta Dilma, que lidera com folga, provavelmente está garantida no segundo turno. O candidato Aécio, que representa o projeto anterior, o chamado neoliberalismo, Fernando Henrique Cardoso, isso que a CUT não quer. E agora, com a tragédia da morte de Eduardo Campos, a nova candidata Marina, ainda é muito cedo para dizer o que ela representa. Ela vai tentar ser terceira via, nem uma coisa nem outra, mas isso pode pegar e pode não pegar. E eu digo, o Brasil vai mudar de qualquer maneira. Se Dilma vence, vai mudar, a própria propaganda de Dilma está falando o que está bom vai continuar, o que não está, a gente vai melhorar. O Aécio vai mudar, provavelmente, para uma linha de mais privatizações, atrair capitais para retomar o crescimento, mas outro crescimento, o crescimento com trabalhos precarizados, salário mais baixo, diminuir os programas de distribuição de renda ou acabar com eles. E a Marina é essa incógnita, mas ela em si já fala que tudo que ela pretende é fazer uma nova política. Você continua conosco, nós vamos para mais uma reportagem, já voltamos a nos falar. Em vista de fortalecer a participação popular nas decisões políticas do país, a presidenta Dilma Rousseff assinou um decreto configurando e organizando modos efetivos para que a voz do povo seja ouvida. No entanto, raras vezes um decreto presidencial tomou tanto tempo de debate entre deputados e senadores. Nós estamos falando do decreto 8.243. Já são mais de 2 meses de discussão em torno da criação da política nacional de participação social. Entenda melhor essa discussão. As discussões começaram em 23 de junho, quando a presidenta Dilma Rousseff anunciou o decreto que institui a Política Nacional de Participação Social. Um decreto se limita apenas a detalhar uma lei já existente. Portanto, ele reforça institucionalmente uma política que já existe desde 2003, assinada pelo ex-presidente Lula e que atribui à Secretaria-Geral o papel de articular com entidades da sociedade civil formas de participação popular. A política estabelece a ação de mecanismos criados para compartilhar decisões sobre programas e políticas públicas. Ele estabelece diretrizes gerais, ele não cria nada. É bom deixar isso bem claro. Ele está organizando, né, o que já existe, de conselhos, conferências, ouvidorias, mesas de diálogo, consultas públicas, audiências públicas, mecanismos virtuais de participação, o Fórum Interconselhos, né? Enfim, os mecanismos já existentes de participação. Ele dá uma organização a isso. No outro lado do debate está a oposição. A reação ao decreto foi imediata. A oposição acredita que o decreto 8.243 poderia enfraquecer os poderes do Congresso Nacional, já que a população, através dos meios estabelecidos, passaria a exercer parte da função dos parlamentares e influenciar políticas governamentais. Um outro decreto que anula a política de participação social foi apresentado ao Congresso. Há uma violenta invasão das prerrogativas do Poder Legislativo e isso por si só diminui o regime democrático no nosso país. Existe, sim, é verdade, um medo à participação popular, né? Um medo de que o povo avance, né, na conquista de direitos, porque todo esse processo de participação, na verdade, ele é feito para efetivar direitos. Para Pedro Pontual, o decreto 8.243 responde a uma demanda da sociedade que apareceu durante as manifestações de junho de 2013. Ela não deixa de ser também uma resposta à voz das ruas, expressa nas jornadas de junho. As jornadas de junho demandavam passe livre, demandavam mobilidade urbana, segurança, educação, mas unindo tudo isso, elas demandavam também participação. Nós queremos ser mais ouvidos. E no momento em que setores do Congresso Nacional, né, buscam
sustar os efeitos desse decreto, me parece que eles estão dando costas à sociedade brasileira. Zé Vanuc, você acredita que, de fato, a oposição está dando as costas à voz da sociedade que ecoou tão alto nas manifestações de junho de 2013? Eli, eu concordo muito com toda a explicação do Pedro Pontual, um psicólogo, professor da PUC. Eu queria complementar o que ele fala, lembrando que isso começa na primeira página da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira, que em outubro vai completar 26 anos, uma bela Constituição, ela diz: todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes ou diretamente na forma da lei. Bom, isso quer dizer o seguinte: elege senadores, deputados, vereadores para representá-los. Agora, e diretamente na forma da lei. Teria de ter surgido leis, muitas leis, para regulamentar isso. Os representantes travaram, bloquearam, em 26 anos não fizeram. Só houve 2 consultas até hoje, em um quarto de século, sobre a forma de presidencialismo, parlamentarismo, e sobre a questão do armamento, desarmamento. Uma foi um plebiscito, outra foi um referendo. Então, claro, um governo como o governo Lula criou tudo aquilo que ele tinha a seu alcance, ou seja, dentro do poder executivo, não mexeu nem com o judiciário, nem com o legislativo, criou conferências, conselhos, havia antes, mas ele multiplicou por 50, houve 54 conferências nacionais. E esse decreto da presidenta Dilma é a complementação do trabalho de Lula para dizer: isso vem para ficar, é muito bem-vindo, isso não faz mal para ninguém. É isso mesmo, medo. Medo de participação. Então, nesse sentido, mostra que o Legislativo não entendeu nada. Ou está desafiando aquela rebelião de junho de 2013, quando um povo inteiro foi à rua querendo mais democracia, mais forma de participação. Muito obrigado por sua participação. Pelos últimos 4 anos, esperamos você aqui conosco nos Muitos próximos anos também. Muito obrigado. Também espero. O seu jornal precisa fazer mais um rápido intervalo e na volta, Quintino Severo, secretário nacional de administração da CUT, fala sobre o mundo do trabalho, as suas demandas e as conquistas. A gente volta já.